Bom, então dando continuidade aí na página 132, foi onde nós paramos. Na questão, a regata de remo é uma competição esportiva composta de uma ou mais provas, disputadas por remadores em diferentes categorias. Observe o tipo de barco usado nesta competição. Então nós temos aí um barco, né, com a regata de remos aí, representando ângulos formados pelos remos paralelos em ambos os lados, né? Então ao lado aí nós temos o que? A imagem, né, representando aí os remos, tá? Como podem ser classificados os pares de ângulos? Então, letra A, o ângulo A e B, né? O ângulo A e B aí, eles são o quê? Eles são o quê? Correspondentes, né? Correspondentes, tá? Então, da letra A, correspondentes. E na letra B, o ângulo C e D, eles são o quê? Eles são colaterais internos. Eles são os colaterais, né? Internos. Tá ok? Então tá a resposta da questão 1. Na questão 2, observe as figuras a seguir e escreva os pares de ângulos. Na letra A, os ângulos correspondentes. Quais são os ângulos correspondentes aí? O ângulo A e o ângulo I, né? O ângulo B e o ângulo J. O ângulo C e o ângulo QK, o ângulo D e o ângulo L, o ângulo E e o ângulo M, o ângulo F e N, o G e o O, né? O H e o P, tá ok? Então tá aí a resposta. Na letra B, os alternos internos, né? Relacionados ao lado aí, a imagem ao lado. É o ângulo C e o I, o ângulo D e o J, o ângulo G e M, e o ângulo H e N, tá ok? Então tá aí a resposta. Os ângulos alternos externos agora, né? Os alternos externos é o ângulo A e o K, o B e L, B e L, o ângulo E e o O, né? O F e o P, e o ângulo F com o ângulo P, que são os alternos externos. E os colaterais internos? Quem vai ser os colaterais internos? O ângulo C com o ângulo J, o ângulo D e o ângulo I, o ângulo G e N, o H e M. Tá? Que são aí os ângulos na letra D, que são os colaterais internos. E os colaterais externos? Os colaterais externos vai ser quem? O ângulo A e o ângulo L, o ângulo BK, o ângulo E e o ângulo P, o ângulo F e o ângulo O. Tá ok? Então tá aí a resposta. Na questão 3, o polígono em destaque na figura foi construído a partir de 3 pares de retas paralelas. Determine a medida de cada um dos ângulos internos desse polígono, né? Então tá aí o ângulo A. O ângulo A, ele vai medir quanto aí? No ângulo A, 100 graus. No ângulo B, 140 graus. O ângulo C, 120 graus. O ângulo D, 120 graus também. O ângulo E, 140 graus. E o ângulo F, 100 graus. Tá? 100 graus. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono? Então, a soma das medidas dos ângulos internos vai ser o quê? 720 graus, tá? A soma aí das medidas vai ser o quê? 120 graus, tá? Que é a soma das medidas dos ângulos internos. Na página 133, né?
Então tá aí, vocês vão responder aí o que vocês estudaram, tá? O que eu estudei. Uma das unidades de medidas usada para expressar a medida de um ângulo é o quê? É o grau, tá? Então aí no primeiro tracinho eu vou escrever grau. E seus submúltiplos são o minuto, né? O minuto e o segundo. Então aqui eu tenho o quê? O segundo é a resposta correta aí, tá? Então aí, de acordo aí com os quadradinhos aí, aqui eu vou ter o quê? Minuto, né? Aqui eu tenho escrito segundo, tá? Aqui eu tenho aqui uma divisão por 60, né? Aqui eu tenho também uma divisão por 60, tá ok? O complementar e o suplementar de um ângulo que mede 25 graus são respectivamente o que aí do lado, né? Na imagem ao lado, 155 graus, né? E 65 graus, tá? Quando duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, forma-se quantos ângulos, gente? Formam-se 8 ângulos, tá? Então, quando ela é cortada por uma paralela, né, vão formar aí 8 ângulos. Abaixo aí nós temos aí uma transversal cortando duas retas paralelas, formando os 8 ângulos, os ângulos correspondentes. Então, ao lado nós vamos colocar lá os correspondentes, os colaterais internos, os colaterais externos, os ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos. Então, nós vamos relacionar lá. Então, os ângulos correspondentes é o ângulo A, E, o ângulo B e F, o ângulo C e Q, e D e H, tá? Então são aí os correspondentes. E os colaterais internos? Colaterais internos eu tenho D e o E, C e F, né? Os ângulos colaterais externos agora, eu tenho A e H, né? B e G, tá? Os ângulos alternos internos, né? Os alternos internos eu vou ter aí o C e o E, o D e F, né? E os ângulos alternos externos é o A e Q, o A e o Q, e o B e o H, né? São aí os ângulos alternos externos, tá? Então tá aí a resposta, tá bom, gente? Até a página 133, tá? Exercícios corrigidos. Até a próxima aula e fiquem com Deus.